50 novos ônibus. Novo Horizonte prepara renovação de frota para 2024. Novidades no trecho. Grupo GBS realiza testes e pretende fazer grande renovação de frota no ano que vem. Mais rígido e exigente. A NTT aprova novo marco regulatório do transporte rodoviário brasileiro. Ainda hoje aqui no JO, você confere os detalhes desta mudança. E você vai ver também. Viação Jandaia retoma a operação de linha em São Paulo. Nova Nil é a mais nova empresa de transporte intermunicipal do Rio de Janeiro. Justiça derruba a decisão da NTT que suspendia linhas da Catedral. E ainda, morre no Rio Jacob Barata, o rei do ônibus. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, uma ótima noite para você que está ligado aqui na nossa programação informativa. O Jornal do Ônibus está no ar, com as principais notícias do mundo rodoviário para você. Antes da gente começar o vídeo, eu faço novamente, mais uma vez, o convite para vocês darem uma passadinha lá no meu segundo canal. Por lá, diariamente, estão saindo vários vídeos de movimentações de ônibus, um mais bacana que o outro. Desde segunda, eu estou mostrando para vocês o movimento bombástico de ônibus que deu aqui na rodoviária de Maringá no feriado de Natal. Hoje é o quarto e último episódio. E aguardem, porque teremos muito conteúdo bacana por lá, agora em 2024. E um aviso também. Para todo mundo ficar sabendo desses vídeos, eu continuarei postando ali na aba Comunidade um lembrete para vocês, informando que tem vídeo novo lá no nosso segundo canal. Eu estou falando isso porque algumas pessoas ainda não entenderam que agora temos dois canais, sendo esse voltado às notícias do mundo rodoviário e o segundo, voltado aos vídeos de movimentações de ônibus. O nome do canal tem uma diferença de um para outro, sendo que aquele vem escrito Próxima Parada Busologia, e a fotinha ali de perfil é um pouco diferente. Vale aqui também eu fazer um comentário, ou melhor, um pequeno desabafo para vocês, é rápido. Algumas pessoas ignorantes que não sabem o que estão comentando pela internet vem falar pra mim que eu brinco com os inscritos, que é um abuso ter dois canais. Uai, e desde quando isso é proibido? Agora é lei ter apenas um único canal? É proibido eu direcionar o meu público para o meu segundo canal? Desde quando isso é lei? Querendo ou não, eu vou seguir sim divulgando o meu segundo canal, tanto aqui nos vídeos, tanto na aba Comunidade, até porque não há nada de errado nisso. Desde quando tem uma lei no YouTube que proíbe isso? Não é abuso nenhum, é um marketing, é uma divulgação que eu faço do meu próprio produto. Tenho dois canais e preciso que ambos trabalhem em sinergia um com o outro. E é totalmente normal que eu divulgue o canal mais novo neste canal mais antigo, justamente por esse aqui ter mais público e mais audiência. É uma conta simples e que qualquer pessoa com o mínimo de noção saberia fazer. Não há nenhum abuso nessa parte. E aliás, desde a sua fundação em 2018, o canal Próxima Parada sempre seguiu as leis do YouTube, mantendo um ambiente livre para o debate de ideias, estando aberto a elogios e críticas, nunca violando uma lei sequer da plataforma. E um aviso para todos: se algum dia fizerem denúncias falsas sobre o canal e o canal em si cair, são vocês que saem perdendo, não eu. Inclusive, peço a colaboração de vocês com este canal e com o meu segundo canal, disponível no primeiro link da descrição. Curta, comente e compartilhe. Bom, sem mais enrolação, bora para as notícias, que o cardápio de hoje está bem recheado. Aviação Novo Horizonte é a empresa que opera linhas intermunicipais e interestaduais, com sede na Bahia. Anunciou que irá adquirir 50 ônibus novos para reforçar sua frota em 2024.
O anúncio foi feito pelo presidente da empresa, Isaac Azevedo Magalhães, em entrevista ao blog do Anderson, durante confraternização dos funcionários da empresa, na sede da companhia em Vitória da Conquista. Sem informar quais são os modelos a serem adquiridos, o executivo disse que as primeiras 16 unidades serão entregues até maio e outras 16 até julho. O restante vai ser entregue ao longo do segundo semestre. A empresa completou 58 anos na última semana. Isaac disse que a aviação está firme, forte e pronta para superar as dificuldades e os desafios. A Novo Horizonte chega a quase 6 décadas de operação, envolvida em muitos episódios que geraram reclamações dos usuários. Os problemas enfrentados por passageiros, em razão de condições ruins dos veículos, são frequentemente anunciados na imprensa, como aqui no Jornal do Ônibus e no Expresso Alerta. Devido à quantidade de problemas e queixas dos usuários, a empresa chegou a ser suspensa de forma temporária pela NTT das operações de linhas interestaduais. Vamos torcer, né, gente, para Novo Horizonte iniciar 2024 com o pé direito. A gente critica, a gente fala dos problemas, mas enaltece quando a empresa faz essas coisas boas, como, por exemplo, renovar sua frota. Tomara que esses ônibus novos sejam bem conservados pela empresa e que as operações em si se aprimorem, até porque, né, uma empresa com quase 60 anos de história, ter ainda esses problemas de incêndio em garagem e problemas mecânicos, fica muito feio para a imagem, né? Convenhamos. 2024 promete ser de novidades na Aviação Garcia e na Brasil Sul. Quem acompanha o nosso canal já está ciente de algumas coisas que estão acontecendo. O Grupo GBS vai iniciar o próximo ano com vários testes. O objetivo é garantir para o próximo ano uma renovação de frota, com a marca que mais se adaptar às necessidades do grupo. A Garcia recebeu há cerca de 15 dias atrás uma unidade do Marco Polo Paradiso G8 1800DD, com chassi Volvo B510R. Na semana passada veio mais um G8DD, agora no chassi Scania K450. E deve chegar nos próximos dias, possivelmente para Brasil Sul, mais um G8, agora com chassi Mercedes-Benz. O grupo vai testar todos esses chassis, para ver qual vai se adaptar melhor na frota. Porém, é importante ressaltar: esses carros de teste estão sendo comprados pelo próprio GBS, tanto que o emplacamento foi feito em Londrina. Ou seja, nenhuma montadora de chassi está cedendo esses carros para o grupo GBS. Sendo assim, muito provavelmente, após o período de testes, os 3 carros de testes devem ficar na frota de forma definitiva, pois foram comprados pela própria Garcia. O intuito desses testes não é ver qual chassi é o melhor. O intuito é ver qual chassi será comprado em grande quantidade para a renovação de frota de 2024, que promete ser grande, tanto no rodoviário, tanto no metropolitano. Claro, obviamente, a empresa vai analisar o desempenho, vai ver o consumo, mas o foco principal é ver qual chassi será comprado em massa para o ano que vem. Tem ainda na frota muito G7, entre 1200, LD e DD, e o foco da Garcia Brasil Sul é padronizar toda a sua frota rodoviária com ônibus Toco e DDs. Ou seja, os LDs vão deixar de existir nas operações do GBS. Quem está vendo aí um LD ou outro rodando em alguma linha, aproveite, tira foto, faz vídeo, porque logo logo esses carros vão ser baixados. No fretamento podem acontecer algumas baixas também, assim como no metropolitano. Aqui no setor de Maringá, tem carro da gestão Luft ainda em operação, para você ver como que esses dois setores estão mais jogados de lado. Além disso, a Brasil Sul está recebendo para o fretamento da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, um ônibus elétrico, que pode ser um divisor de águas na história da empresa e simbolizar
a vinda de mais ônibus deste tipo para o grupo. Quem sabe em breve venha ônibus elétricos para o fretamento do grupo nas regiões de Maringá, Londrina, Mandaguari e até Apucarana. E muita gente tem se perguntado do porquê a Garcia resolveu trocar de chassi nesse último ano. A frota era toda padronizada em Mercedes e agora temos também alguns Volvos. Lá no começo do ano, quando vieram os primeiros Volvos, o argumento era de que o estoque de chassis Euro 5 da Mercedes havia acabado e que somente a Volvo tinha chassis disponíveis na época, especialmente chassis mais pesados para DDs. Agora, com os testes do Euro 6, o argumento é de que a Garcia busca fabricantes que tenham chassis com menor prazo de entrega. Isso porque o prazo da Mercedes está muito longo. No geral, a relação entre GBS e Mercedes segue ótima, tanto que veio recentemente cerca de 30 F1721 Euro 6 em carroceria Torino para o Metropolitano. O problema mesmo é o prazo de entrega estar muito lento, coisa que não tem acontecido com Volvo e Scania, que conseguem ser bem mais rápidas que a Mercedes. E olha pessoal, informação aqui de bastidor para vocês. Lembrando, para que não haja nenhuma confusão nos comentários, é uma informação de bastidor, um boato, ou seja, não é 100% confirmado. Mas há aquele ditado, né? Onde há fumaça, há fogo. E é uma informação que não pode passar batida. Aparentemente, nesse balaio todo, vai vir para o grupo GBS cerca de 30 chassis da Volvo e também 124 chassis Mercedes-Benz, entre OF, RS, RSD e RSDD. Os DDs seriam 28 unidades, distribuídas entre as empresas do grupo. Importante deixar bem claro, a Garcia não confirma essa compra, mas já existe essa informação correndo nos bastidores. Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vai receber no ano que vem 12 ônibus elétricos. Neste exato momento, 2 coletivos estão em testes pelas ruas da cidade. Mas parece que não vai ser nada fácil para a capital gaúcha ter esse tipo de veículo em operação. Por ser em piso baixo, esses ônibus têm agarrado em várias valetas pela cidade. E o complexo de baterias que fica no teto tem agarrado também em algumas estações. Olha aí as imagens. Eu vou ser sincero para vocês, um comentário bem rápido e bem breve. Querem ter esse tipo de ônibus a todo custo em várias cidades do país, sendo que o sistema de transporte coletivo, em muitos lugares, é uma verdadeira porcaria. E os prefeitos, os mentes brilhantes, estão pensando em ônibus elétricos, justamente a fim de ganhar as eleições do ano que vem. Meus amigos, sejam bem-vindos ao Brasil, onde a carroça é posta na frente dos bois. Complicado, né? Não estou dizendo que Porto Alegre não merece ônibus elétrico. Óbvio, merece, mas não nessas condições. Isso é tecnologia. Um ônibus elétrico, olha. É tecnologia, emissão zero. O problema é que o ônibus não consegue descer uma ladeira porque a frente dele pega no chão. Não, é surreal, cara. Tem que rir para não chorar com a engenharia. Porto Alegre, sendo Porto Alegre, o ônibus não coube no terminal do camelódromo. Muito alto. Cara, que ridículo. Veja a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. Nessa passagem de bloco, vocês vão conferir uma arte das passagens de ônibus que devem subir agora no começo de 2024. Também vai aparecer os municípios que anunciaram que as tarifas vão ficar congeladas, ou seja, não vão subir. Lembrando que todo começo de ano é a mesma história. Várias cidades aumentam os preços das passagens. E como vamos entrar num ano de eleição, muitos prefeitos, espertinhos, estão
pisando no freio e segurando os aumentos. 2025 a gente confere o resultado. O JO volta já já. A gente segue falando de tarifas aqui no Jornal do Ônibus. Há pouco você viu uma arte mostrando o aumento de tarifas de ônibus aqui no Brasil, e Belo Horizonte se encontra nesta lista. A Câmara Municipal da cidade apresentou um projeto a fim de barrar esse aumento. Em São Paulo, Taboão da Serra já conta com tarifa zero no transporte coletivo aos domingos e feriados. Nos outros dias, os moradores da cidade seguem pagando o preço normal da passagem. Em Porto Feliz, a Prefeitura Municipal renovou por mais 12 meses o contrato do Tarifa Zero na cidade. Na capital, a Tarifa Zero segue recebendo boa aceitação da população aos domingos. No último fim de semana, no feriado de Natal, o movimento cresceu 23% se comparado com o mesmo fim de semana de Natal do ano passado. Seguimos nas notícias da capital paulista. A SP Trans abriu uma consulta pública para o projeto de obras do corredor Norte-Sul, que seria implantado no canteiro de avenidas da cidade. Quem quiser pode participar neste site www.sptrans.com.br/licitações. A SP Trans também assinou um contrato de R$62 milhões para o corredor de ônibus Amador Bueno da Veiga, na Zona Leste. E por fim, a SP Trans lançou um edital de licitação para definir o novo sistema de monitoramento dos ônibus da capital paulista. A Rodoferroviária de Curitiba espera receber neste feriado de Ano Novo cerca de 90 mil embarques, 4% a mais do que no ano passado. O Tribunal de Justiça do Piauí autorizou a Prefeitura de Teresina a retomar a compra de 80 ônibus seminovos para o transporte coletivo da cidade. Foi usado como argumento que isso poderia acarretar em sérios prejuízos para a população, até porque sabemos que a situação do transporte coletivo de Teresina não é nada boa. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou a liberação de R$5 bilhões por ano para custear gratuidades no transporte coletivo. O preço do óleo diesel caiu nas distribuidoras. A redução foi de 30 centavos. Segundo a Petrobras, a redução do preço para o consumidor vai ser de 26 centavos, com o preço ficando em média R$ 3,60 na bomba. Já o preço médio do diesel S10 deve refletir valores entre R$ 4,63 e R$ 8,26 por litro, a depender do local de vendas, considerando o levantamento de preços feito na semana passada pela ANP. O preço médio é de R$ 5,98. Terminou hoje, quinta-feira, o prazo para motoristas profissionais de vans, ônibus e caminhões regularizarem o exame toxicológico. As multas começam a ser aplicadas a partir de 28 de janeiro e o valor pode pesar no bolso, cerca de R$ 1.400 e 7 pontos na carteira. Importante ressaltar que a data limite de 28 de dezembro é somente para motoristas que estão com o exame vencido e o condutor que já fez o exame tem 30 meses para realizar o novo desde a última data. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Faleceu ontem no Rio de Janeiro, aos 91 anos, o empresário Jacob Barata, sócio fundador do Grupo Guanabara e conhecido como Rei do Ônibus. Ele estava internado no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio, e teve falência múltipla dos órgãos. Jacob nasceu em Belém, no Pará, em 13 de agosto de 1932. Na adolescência se mudou para o Rio. Com 18 anos, em 1950, ingressou como motorista na linha Madureira-Inajá. Na mesma época, Jacob adquiriu uma lotação Chevrolet, de apenas 10 lugares.
após a regulamentação do transporte coletivo do Rio de Janeiro, em 1955. Não havendo mais como operar a lotação, Jacob Barata, com mais 2 pessoas, que também tinham lotações, cria a Aviação Elizabeth. Em 1957, fundou sua primeira empresa, de forma solo, a Aviação Rosane, nome de sua filha. Jacob Barata também atuou como banqueiro no financiamento de veículos e na rede hoteleira. A família hoje tem vários negócios no Brasil e em países como Portugal. Ao longo do tempo, a família Barata também esteve envolvida em escândalos, como na Operação Ponto Final, que envolveu seu herdeiro, Jacob Barata Filho. Essa operação foi um dos desdobramentos da Lava Jato, que investigou um suposto esquema de pagamento de propina de empresários de ônibus a políticos e agentes públicos, em troca de aumento de tarifas e relaxamento de investigações. Jacob Barata Filho foi condenado pelo juiz Marcelo Bretas a 28 anos de prisão, mas a sentença foi anulada. Jacob Barata, o pai, não esteve envolvido. Ele deixa um legado no setor de transportes, de empreendedorismo e contribuições. A NTT aprovou e oficializou o novo marco regulatório do transporte rodoviário interestadual brasileiro. O novo marco traz regras mais rígidas e exigentes para as empresas de ônibus que pedirem novas linhas. A medida é fortemente criticada pelos aplicativos e startups de transporte. As empresas, por exemplo, devem ter o capital financeiro mínimo de R$2 milhões e um valor extra para a frota acima de 16 ônibus por linha. As empresas também devem comprovar o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Veículos com mais de 15 anos em operação precisam fazer vistoria de 6 em 6 meses. A idade máxima dos ônibus não pode ser superior a 20 anos. As empresas também não podem realizar a aquisição de ônibus com mais de 15 anos de uso. Foram padronizadas as categorias de poltronas de acordo com a reclinação e também o espaço para pernas. Esses padrões determinam o preço dos bilhetes e, sem dúvidas, o passageiro deve ficar bem atento. Aqui na tela você confere os detalhes. Na hora de pedir uma linha, a empresa deve informar em quais terminais rodoviários ela vai operar, quais pontos de apoio vai ter e as garagens. As paradas devem ser feitas a cada 300 km e os pontos de apoio devem ficar a uma distância de 450 km cada. Os mercados vão ser definidos de acordo com a eficiência e o tamanho do atendimento. Cada mercado foi dividido por níveis de eficiência e porte, segundo os quais a NTT vai autorizar ou não a entrada de novas empresas nas linhas. Os mercados foram divididos entre principais e subsidiários, sendo um voltado para as linhas de grande oferta e outros para trechos de menor concorrência. As exigências para conseguir linhas nesses 2 tipos de mercado são as mesmas, mas no caso das principais, de acordo com a concorrência, será permitido o aumento de somente 10 a 25% do total de viações em relação às que já estão operando. Beleza? Seguimos falando de ANTT. A agência autorizou a Primar Turismo a retomar a operação da linha Campinas-Rio de Janeiro. Há 2 semanas atrás, a Primar foi autorizada a operar neste trecho e repentinamente foi proibida. Agora, de forma oficial, a empresa está liberada novamente para operar nesta linha. A Justiça derrubou uma decisão da NTT que suspendeu a operação de linhas da Catedral. A penalização da agência aconteceu após a Catedral e outras empresas do meio terem sido flagradas em contínuo descumprimento das regulamentações desde janeiro de 2023, sobretudo devido ao não fornecimento de dados ao sistema de monitoramento da NTT, o Monitrip. A Artesp autorizou a Jandaia Transportes a retornar com a linha Adamantina Presidente Prudente, no Oeste Paulista. O trecho atende várias cidades, entre elas Marianópolis, Boa Esperança, Iubatinga, Caiabu e Martinópolis. A linha estava suspensa desde o ano de 2017. Na semana passada, nós falamos aqui no Jornal do Ônibus de uma cisão entre a Aviação Cidade do Aço e a Evanil,
para a operação da linha 405T, que liga Nova Iguaçu até a Barra da Tijuca. Essa cisão provocou a criação da Evanil Tour, que iria operar somente esta linha. Porém, mais uma mudança foi feita. A Evanil Tour durou pouquíssimos dias e foi substituída pela Nova Nil. Importante ressaltar, esses nomes são apenas nomes fantasias que a empresa está usando para operar nesta linha. No fim das contas, não tem nada de Nova Nil, nada de Evanil Tour. É Cidade do Aço e Evanil. O nome real da empresa, inclusive, é RJ132 Transportes e Turismo Limitada. Beleza? Lembrando que tanto a Cidade do Aço quanto a Evanil seguem operando normalmente. Essa cisão ocorre somente na 405T. Isso porque a Evanil foi vendida e deixou de fazer parte da Cidade do Aço. Essa linha na época foi junto, mas o Detro não autoriza a venda de nenhuma linha, justamente porque essa linha foi licitada. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Qual carroceria você acha que a Novo Horizonte vai trazer nessa mega renovação de 50 ônibus em 2024? Bora lá! Marco Polo, Comil, Buscar ou Mascarello? Fala aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Assim eu termino mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a você pela companhia e pela audiência. Curta nossos vídeos, deixe seu like, comente e compartilhe. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e, claro, ative o sininho. Conheça também meu segundo canal. Por lá, estão saindo vários vídeos do mundo rodoviário. Só nessa semana, saiu 4 vídeos mega especiais da movimentação de ônibus aqui na rodoviária de Maringá no Natal. Foi simplesmente uma loucura. A saída da rodoviária até travou. Tá muito bacana e você pode conferir no primeiro link da descrição. Acesse! E amanhã eu volto aqui no canal principal com mais uma edição do Jornal do Ônibus, a penúltima do ano, e as principais notícias do mundo rodoviário para você. Uma ótima noite e até amanhã. A gente se vê.